Boa noite, estamos em mais uma live, a live mensal do Instituto Ressurgere. Em breve nós teremos os nossos parceiros aí, o Josemar e o Aldo, para falarmos sobre um assunto muito importante, e é o luto. Ó, o Aldo já entrou. Deixa eu adicionar ele aqui. Vai estar entrando. Cá, apareceu para mim também e aceitar. Que já entrou. Aí, ótimo. Olá, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo certo. Vou acabar esperando. Então, o Caio estava falando aqui no início, e a gente vai falar hoje sobre o luto. Daqui a pouco o Curia está entrando, aí seja bem-vindo. Daqui a pouco o Josemar está entrando também, para a gente conversar sobre esse debate. Então tá bem. Normalmente não entram muitas pessoas assim ao vivo, mas depois as pessoas assistem, né, a gravação. Muitos só podem assistir a gravação porque não nesse horário estão trabalhando ou com, sei lá, algum compromisso. Sim. Mas às vezes também para quem vai participar ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Ou quem está assistindo depois a gravação, pode fazer uma pergunta também ali nos comentários, e a gente vai respondendo durante a semana. E bem à vontade. E como é que anda as coisas por aí, Alca? Por aqui tudo certo. Estamos na luta, trabalhando. Até, inclusive, importante comentar, né? O Daniel já conhece, né? Os colegas já conhecem, meus colegas de faculdade já conhecem, né? De tanto fazer trabalho comigo. Né? Eu tenho 2 crianças em casa, né? Então, se vocês ouvirem alguma coisa, vocês podem saber que tá tudo bem, tá? Mas elas estão aqui e aí às vezes assim surge algum barulho, alguma coisa assim, né? Mas fiquem tranquilos. Faz parte. Faz parte. Uhum. Principalmente porque agora é a hora do sono, né? É a rotina do sono, então eles estão nesse processo assim de querer dormir, não querer, sabe? Ficam meio manhosos Claro. assim, né? Então fica nesse processo assim. E depois a gente vai te apresentar, ou tu vai se apresentar, vamos ver como vai ser. Mas o Tá. Josemar, ele deve estar entrando já. Tá. E aí tu vai se apresentar um pouquinho pro pessoal te conhecer, né? Porque eu e o Josemar já se conhece, mas muitos aqui não sabem qual a profissão, qual é o teu atuação, então vai ser bem legal para te poder falar um pouquinho de ti também. Tá bem. É, minha primeira vez que eu estou participando de uma live, né? Então, não tenho muita experiência ainda nesse lives, né? E, estar apresentando, assim, pro pessoal, mas estamos aí. Isso aí. E aproveitando para falar um pouquinho do Instituto, enquanto o Josemar está chegando aí, o Instituto Ressurgere, que é o Instituto de Saúde de Psicologia, mas também tem outros profissionais de psiquiatria. Em breve vai ter outros, a gente está buscando também. E, ó, o Josemar está entrando. E os atendimentos são ótimos profissionais, né? Eu escolhi os melhores que eu conheço para poder trabalhar com a gente ali no Instituto. Então são profissionais que eu confio muito. E então, se alguém precisar de algum atendimento aí de psicoterapia, pode procurar os psicólogos e também as psicólogas. E atendimento psiquiátrico também de qualidade, nós temos um ótimo psiquiatra também. Uma coisa importante, sempre que alguém falar, os outros desligam o microfone para não dar interferência. Então agora eu vou deixar o Josemar iniciar aí. E Josemar, eu já fiz a apresentação geral e tal, mas ainda o Aldo ainda não se apresentou. Então em algum momento, se tu puder pedir para ele se apresentar, ou se tu gostaria de apresentar ele também, fique à vontade. Vou desligar meu microfone, mas eu vou cair, tá? Tá bom. Boa noite, então. Estão me ouvindo? Beleza, então. Então, é com alegria que nós iniciamos a nossa
mais uma live do Instituto Ressurgere, né? No nosso mês de abril, né? E nesse mês de abril, então, a gente combinamos em conversarmos um pouquinho de uma temática muito importante, né? Que afeta bastante o emocional das pessoas, né? Que é o tema do luto, né? A gente gostaria hoje, então, de abordar com todos vocês que vão estar conosco hoje ou nos ouvindo posteriormente, sobre essa temática importante que faz com que muitas pessoas sofram posteriormente a um luto real ou mesmo um luto imaginário, da sua memória, da sua consciência. E nós queremos hoje partilhar com vocês. E para esse momento, além da minha pessoa que vai colaborar também, né, junto com a equipe do Ressurgere, né, nós temos nosso convidado do Instituto também, o Aldo, psicólogo Aldo, né. Vamos lá, Aldo, se apresenta para nós aí. Então, primeiro, vocês estão conseguindo me ouvir, me ver direitinho? Tá tudo certo? Tá. Então, é um prazer, então, estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Então, eu também faço parte, então, da equipe de psicólogos do Instituto Ressurgere, né? Essa equipe que me acolheu muito bem e que a gente tem trabalhado juntos, né, durante algum tempo, né, enfim, para nos aperfeiçoar enquanto profissionais, né, enquanto psicólogos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder conversar sobre essa temática tão importante, né. Então, eu sou psicólogo, né, eu tenho formação em aconselhamento psicológico para situações de luto e perdas, né. E é uma temática que tem envolvido a minha vida, né, não só a minha profissão, mas a minha vida durante algum tempo, né. E devido ao falecimento do meu pai, que aconteceu há 5 anos atrás, né, foi algo que esse conhecimento, né, de aconselhamento psicológico foi o que me impulsionou para ter esse conhecimento foi justamente o falecimento do meu pai, né? Então foi uma forma de eu também elaborar a minha dor, foi uma forma de eu processar, né, esse sentimento, né, que eu tenho, que eu carrego por ele, né? Que hoje a gente vai conversar um pouco mais, né, que essa dor além não é somente uma dor, mas sim também um amor, né, um afeto que a gente carrega, né, pela pessoa que se foi, né? Mas é uma temática muito importante assim na minha vida, assim, que eu gosto bastante de trabalhar, né? Eu atendo pessoas nessa situação, assim, então é algo assim bastante especial para mim e fico muito feliz de poder falar sobre isso nessa noite, né? É importante que a gente tenha esse espaço, né, de falar sobre luto, falar sobre morte, falar sobre o morrer, né? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque nós não temos espaços para falar, né, para colocar esse assunto na mesa hoje, não é verdade? Normalmente, quando a gente vai falar sobre morte, sobre morrer com uma pessoa, né, com um familiar, né, normalmente essa pessoa já deixa esse assunto para lá, né, e deixa quieto, né, não quer muito tocar no assunto, né. E faz parte, né, a gente não quer realmente colocar o dedo na ferida, né, mas é importante que a gente converse sobre isso justamente para a gente saber como elaborar isso, como processar essa dor, né, porque em algum momento na vida todos nós vamos experimentar o processo do luto. É batata. A natureza exige isso, né? É importante que, na verdade, a gente vivencie isso, né? Então, é importante que a gente converse então sobre isso para justamente saber como lidar com isso, né? Porque é uma experiência que é inevitável. A gente vai passar por ela. Então, muito bem. A primeira apresentação, Aldo, obrigado pela tua introdução aí, né? Vale a pena também, quando dá uns minutinhos de começar, a gente se apresentar como psicólogo, além disso também, né? Acho que é interessante, né? A gente falar quem somos nós, né? Eu, particularmente, sou membro também do Instituto, né? Sou psicólogo, atendo a linha terapêutica, a linha humanista e também cognitivo-comportamental, e tenho atuado atualmente dentro da linha da teleconsulta, somente por enquanto, né? E dedicado a essa forma de atendimento, né? Para tentar abarcar também uma questão de agenda pessoal e também a tantos e tantas que trabalham e não têm condições de, durante o dia, estar faltando no trabalho para ir ao encontro da saúde mental com consultas, né? Dentro da minha formação, eu também tenho uma formação religiosa,
onde eu me dediquei muito também a atender pessoas enlutadas, velórios, enterros, momentos de perdas constrangedoras, de muito sofrimento, né? Então a gente acaba ficando um pouco mais de cascudo um pouco, né, Aldo, com essas questões, né, por um sentido de saber lidar, né? Não digo tanto lidar, mas talvez quanto suportar também, porque nós somos seres humanos, né? E acho que é o principal, ao pensar numa perda, é pensar na humanidade da pessoa que está sofrendo, né? Então, acho que basicamente isso por enquanto, né? Sou psicólogo, tenho 45 anos, né? E tu, Aldo, como é que é a tua situação? Então, eu tenho 30 anos, eu venho atuado, então, né, em psicólogo há 1 ano e meio, e tenho trabalhado dentro da clínica geral, né, e também trabalho na Secretaria de Assistência Social do município de Viamão, né, e eu não sou, meu cargo lá não é de psicólogo, né, sou psicólogo lá dentro, eu sou servidor da secretaria, mas eu contribuo, né, com o meu conhecimento, né, dentro de uma área bastante importante também, que é a área social, né, e também tenho atendido, assim, na área clínica, né, as pessoas enlutadas, né, e também demandas relacionadas à depressão, ansiedade, demandas gerais da vida, né. Ok, acho que podemos oficialmente começando a live com a temática prevista para hoje, né? Deu 8 minutos, já quem podia chegar ao vivo já chegou, e vai chegando outras pessoas com certeza, né? Estão se integrando conosco aí, né? Então, oficialmente começando o nosso tema, Aldo, que é o luto, nas suas diversas formas, manifestações, né? Tipos de luto. Sinta-se à vontade para começar, amigo. Vai firme. Tá, obrigado, Josimar. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao luto é a relação que o luto ele tem com uma palavrinha que é muito importante, assim, na nossa vida, né, que é o amor. Qual a relação que o luto ele tem com o amor, né? E quando a gente pensa em amor, a gente pensa em vínculo, em afeto, em carinho, em proteção, né? E aí isso nos faz pensar onde a gente coloca o nosso amor, né? Onde a gente coloca o nosso afeto, o nosso cuidado, o nosso vínculo, a nossa proteção, né? E aí a gente para pensar nisso, a gente vê que a gente coloca o nosso coração em vários locais, né? Em vários espaços, em vários ambientes. A gente coloca o nosso amor nas pessoas, né, obviamente, na nossa família, nos nossos amigos, mas não tão somente nas pessoas, né? A gente coloca o nosso amor no trabalho, a gente coloca o nosso amor no nosso animal de estimação, a gente coloca o nosso amor em objetos, né? Às vezes num carro, numa casa, né? Então existem vários espaços e várias situações onde a gente possa colocar esse vínculo, onde a gente possa colocar esse afeto. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente fala de luto, a gente fala de um amor, de um vínculo que se rompeu, né? Que naquele momento a gente se sente, que naquele momento a gente se sente perdido. E a gente vai pensar que, ok, então o luto ele corresponde então a um amor que é perdido, sim. Então isso não corresponde tão somente a pessoas, né? Isso não está relacionado somente a uma pessoa que eu perdi, né, que faleceu, mas também a situações, né, que eu também perdi, né? Ou também um animal de estimação que eu também perdi, né? Ou algo que aconteceu essa perda, né? Então, eu gosto sempre de trazer também uma frase que um psiquiatra que faleceu recentemente, que ele é especialista em luto, né? Ele sempre trouxe, assim, que é o Colin Parks, né? Que é um dos principais especialistas na área do luto. Ele diz que amor e luto são duas faces de uma mesma moeda. Então é exatamente isso, né? Quando a gente fala em luto, automaticamente a gente fala em amor, né? Aonde há amor, aonde há vínculo, aonde há apreço, aonde há afeto, ali também pode existir
um luto. Né? Da mesma forma, ao contrário. Aonde tem um luto, aonde tem um sofrimento, aonde tem uma dor, né, pela perda de algo ou de alguém, ali também existe um amor. Ali também existe um vínculo. Ali também existe um afeto. Então, esse mesmo psiquiatra, ele fala, né, também que o luto, ele é o preço que nós pagamos pelo amor, né? E é exatamente isso, né? A gente vive assim durante a nossa vida, né? A gente vai colocando nossos afetos, a gente vai colocando nosso amor, a nossa estima nos lugares, nas pessoas, nas coisas, né? E infelizmente a natureza ela cobra o seu preço. Né? Aquela pessoa, ela infelizmente ela vem ao falecimento, né? Ou aquele emprego, eu acabo perdendo ele. E aí o luto, essa dor, né, esse desconforto que a gente sente, é justamente o preço que a gente paga por esse amor que a gente teve, né, por esse vínculo que a gente teve durante tanto tempo, né, que é algo tão prazeroso que a gente tem, né, que é essa proteção que a gente sente das pessoas, né, esse carinho, esse afeto que a gente recebe das pessoas, né, e aí a gente acaba pagando esse preço, né, do luto de sentir essa coisa desconfortável. Aldo, quero lançar já uma pergunta para ti, uma manifestação, né, de uma colaboradora nossa que está assistindo conosco, mas também já colocar um pensamento para te pensar junto conosco, tá? Quando tu fala amor, por exemplo, né? Tem uma frase de Freud que diz assim, mais ou menos para nós, né? Em relação ao luto, né? O luto é uma reação de uma perda de um ente querido, ok? Mas uma perda que também pode ser uma abstração desse ente querido, né? Como, por exemplo, uma memória de alguém. Então, eu te pergunto, o luto ele pode ser só fisicamente, de alguém que está partindo, alguém que deixou de existir fisicamente na nossa vida, ou a gente pode imaginar o luto como algo, uma memória que a gente tem que esquecer, por exemplo, né? Uma lembrança que não nos faz bem, que a gente tem que dar a Deus. Nesse sentido que Freud coloca ali como uma abstração, né? A gente pode pensar numa memória, então, né? Como é que a gente entende esse luto de uma memória, de um pensamento, de algo passado que está vivo em nós ainda? E aí, colocando já a pergunta da colega do grupo ali que está assistindo, né? Ela disse como devemos reagir ao luto. É uma pergunta que a gente vai retomar para frente, mas que já responder já agora, né? Bom, vai lá. Bom, então, tu falaste sobre as memórias, né, que às vezes a gente precisa esquecer, né, e às vezes também nós temos memórias que são expectativas em relação ao futuro, né, são memórias do passado e também expectativas em relação ao futuro que nós temos, né. E aí, por exemplo, uma mãe que perde o seu filho, né, seja na gestação, seja durante a infância, né, ela não perde somente o filho, mas ela perde também a expectativa que tu tem em relação àquele filho. Né? Tu perde um futuro, né? Tu perde né, aquilo que poderia ter acontecido. Então, toda aquela energia... Estamos escutando? Sim? Então, toda aquela energia que tu deposita numa expectativa, numa memória futura, ou de algo que aconteceu no passado, né, que também é um amor que tu deposita naquilo, que é um afeto que tu deposita naquilo, também você pode considerar um luto, com certeza, né, porque aquilo que se perdeu, né, onde tu colocou o teu amor, onde tu colocou o teu vínculo, também é um processo de luto, né? Aquilo que eu perco é um processo de luto. Não sei se foi claro isso. Acho que deu para entender, sim, mas uma coisa interessante, talvez, a gente pensar nessa memória como algo patológico, por exemplo, como uma coisa que está prejudicando o nosso presente, né? Há, então, a necessidade de vivermos um luto para não relembrarmos certas coisas do passado, né? Inclusive, por exemplo, a perda de um ente querido mesmo, né? Que está sempre presente em toda a nossa vida. É um luto não resolvido, digamos assim, né? Um luto que permanece a vida toda conosco, né?
mas só em memória, só em pensamento já. Né? Ou mesmo essa ideia de nós termos um passado ruim, um evento ruim em nossa vida, negativo, né? Que se torna um trauma. E nós temos que também fazer um luto em relação a esse trauma, que é ressignificá-lo, como esquecer um trauma sem ressignificá-lo no presente, né? Então, de certa forma, é um luto também dessa memória. Dá para entendermos assim essa memória, essa abstração que Freud fala, por exemplo, né? As memórias, traumas negativos? Quando, falando um pouco sobre trauma e luto, né? Eu gosto sempre de pensar de que quando a pessoa ela sofre algum tipo de trauma, né? Ela perde também muitas coisas. Por exemplo, uma pessoa que sofre algum tipo de violência sexual, por exemplo, na infância, ela perde a sua autoestima, né? A imagem que ela tem acerca de si mesma. Então, sim, isso também é um luto. Né? Ela perdeu algo que é significativo, que é importante, que ela deveria carregar durante a vida dela. Né? Então, com certeza, né? O trauma, né? Ele faz com que a pessoa ela perca muitas coisas também, principalmente naquilo que se refere à autoestima e à imagem que ela tem dela mesma. Né? Tu falaste, Josimar, a respeito do esquecimento, né? Infelizmente a gente não tem como ligar o botãozinho do esquecimento, né? Na verdade, a tentativa do esquecimento é uma tentativa que acaba sendo falha, né? Eu tentar, e aí puxando um pouco para o luto, né? Eu tentar esquecer aquela dor que eu tenho, eu tentar deixar de lado a dor, né? Que está ali comigo naquele momento, né? Relacionada à perda de algo, de alguém, de alguma coisa, eu tentar evitar essa dor de alguma forma, esquecer ela, não querer ter ela, não querer processar ela, isso, infelizmente, é uma forma que acaba sendo ineficaz, né? E aí, entrando na pergunta da colega, não sei qual que eu perdi o nome dela. Perdi o nome da colega aqui que perguntou. Anotou, Daniel, o nome da colega? Eu vou ver. É a Brenda. Ela perguntou como devemos reagir ao luto. Tá, a Brenda. Então, já respondendo, então, um pouquinho, né? Acho que a gente precisaria de muito mais tempo, assim, para responder essa pergunta, mas como que a gente reage ao luto, né? É entendendo que o luto, ele é um processo natural, né? Ou seja, ele é de nossa natureza. Sempre quando há uma perda, existem impactos dentro da nossa vida que precisam acontecer, né? Impactos como a tristeza, né, como a melancolia, né, eu ficar para baixo, eu ficar triste, né, impactos comportamentais, como eu querer ficar um pouco mais isolado, assim, né, não querer ter contato com o mundo, com as pessoas. Existem sentimentos que são importantes, que eles precisam estar ali. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que o luto é um processo que é natural, que é da nossa natureza, que ele precisa estar ali. Então, eu não posso tentar evitar esses sentimentos, não posso tentar fugir desses sentimentos ou, de alguma forma, criar estratégias para não sentir aquilo que precisa ser sentido, aquilo que precisa estar ali, aquilo que precisa se manifestar. Então, esses sentimentos que, sim, são desconfortáveis, que são difíceis, né, que são complicados de lidar, esses sentimentos, ao invés de eu tentar expulsar eles, ou entender que eu não posso ter aquilo, ou às vezes eu me sinto culpado por ter aquilo, né, eu preciso entender que, na verdade, eu preciso cuidar deles. Eu preciso processar eles. Então, aí nessa ótica de pensar o luto como algo normal, então como algo da vida, né? Um processo natural do ser humano, né? Num primeiro momento, o luto, olhado dessa forma, ele não pode se tornar e não deve se tornar patológico, não deve se tornar uma doença. Ele deve ser interpretado e aceito como esse processo natural da vida, né? Até num processo natural do luto,
tentar provocar ou forçar para que se torne uma doença é até cortar o processo normal da vivência, né? Desse sentimento, né, Aldo? É interessante a gente começar, de repente, a entrar um pouquinho nessa questão de possibilidades de vivência deste luto, né? Porque, infelizmente, nem todos conseguem acolher o luto de forma natural e normal, né? Nem todos conseguem viver esse sentimento como deveria ser vivido, né? Então, acontece que, para muitos, ele pode se tornar patológico, mesmo até não querendo, às vezes, né? Que talvez ou não houve talvez uma preparação anterior da pessoa para essa fase da vida, para essa possibilidade, né, de acontecimento, né? E a gente poderia falar de repente das fases do luto. O que tu acha, algo é possível? Claro, vamos conversar. Mas eu achei bem interessante até o que tu disse, de que muitas vezes né, isso acaba se tornando patológico justamente porque a pessoa ela não entende, né, que aquilo precisa ser cuidado, né, que essa dor, que a gente pode traduzir em amor, né, luto é igual a amor, né, então a gente pode começar a dizer que, na verdade, a gente vai cuidar desse amor, dessa dor, né, e isso, na verdade, é um pouco também social, né? Isso vem da nossa sociedade, né? Que nos diz que a gente precisa ter um tempo determinado para sofrer também, né? Então, socialmente, né, nós somos ensinados também de que a gente não pode sofrer durante muito tempo, né? Então, aquela dor, ela precisa, beleza, tem aquela primeira semana, tem aquela segunda semana, mas logo, né? Não, o tempo já passou, vamos lá, vamos trabalhar, né? Bora para a vida. Página virada, né? Vida que segue, né? Coisas assim que a gente escuta, que na verdade apenas complicam o processo do luto, né? Não respeitam a subjetividade da pessoa e a intimidade da pessoa que ela precisa ter com o luto. Então, socialmente, né, nós somos mal ensinados a lidar com esse luto, né? E aí, o que tu falou também super importante é que o luto, ele não é uma doença, né? O luto, ele é um processo natural. Eu não tenho um remédio para dar para o luto, né? Ele é um processo natural que precisa ser vivido, precisa ser cuidado, precisa ser bem visto, né? E aí sobre as fases do luto, né? O que seriam as fases do luto? Eu até, na verdade, nem tenho muito bem decorado o que são as fases do luto, porque, na verdade, a gente entende que as fases, né, que foram etapas construídas por uma autora muito importante dentro do luto, né, que é a Elizabeth Kubler-Ross, né. Ela nos trouxe algumas fases, né, que a princípio ali seria a fase da negação, né, a fase da barganha, né, que eu tento negociar esse luto de alguma forma, né, e a fase da aceitação, né, uma coisa assim, se não me engano. Mas por que eu não sei também muito bem? Porque justamente a gente não tenta hoje não é mais visto dessa forma, né? Antigamente ainda era visto mais ou menos assim, mas hoje a gente entende que o luto ele não é colocado dentro de uma caixinha, né? Olha, eu perdi alguma coisa e aí tu vai viver isso, isso e isso, tá? Espere isso, isso, isso e isso, né? Não é, né, como se fosse uma receita de bolo, né? Como se fosse um protocolo a ser seguido, né? Então a gente não entende mais dessa forma. Desculpa te cortar, Aldo. Pode complementar o pensamento, finalizar. Complementa. Então a gente não entende mais o luto como sendo algo assim, protocolado, né? Cada pessoa ela vive um luto da sua maneira. Só um momento aí. Josimar, desliga o microfone, senão ganha. Então cada pessoa ela vai viver o luto da sua maneira. Então não existe um certo ou um errado para viver o luto, né? Não existe uma dor que tu precisa sentir de uma forma maior e outra pessoa precisa sentir de uma forma menor, né? A pior dor do mundo, né, a pior dor de todas, é aquela que tu está passando,
né? É o sofrimento que tu está passando. Então a gente tenta sempre evitar essas comparações também, né? Mas já concluí aqui, Gilcimar. Daniel, tem umas perguntinhas que tá aparecendo ali. Peço que dá uma pegadinha para as perguntas para nós depois, tá? Para depois a gente repassar, tá bom? Tem 3 perguntas e tem um comentário também. Tá. Depois tu passa para nós, pode ser? Ok. Dando continuidade a essa questão de interpretação, né? A gente fala de fases, ou até tem uma outra tradução que fala tarefas também, né? Em vez de fases, né, Aldo? Você já ouviu falar, né? Tem fases e tem tarefas, né? Geralmente fases fala muito dessa autora que tu trouxe para nós, Kubler-Ross, né? Mas também tem algumas interpretações um pouquinho diferentes que fala a ideia do choque inicial, por exemplo, o torpor, né? Então, para muitos que são pegos de surpresa, digamos assim, né? Eu até gosto de dizer estou entrando para a área da psicogerontologia agora, por exemplo, né? E a gente costuma dizer assim que a morte pega-nos de surpresa muitas vezes, né? A gente não está pensando na morte, a morte nos pega de surpresa. Então tem aquele torpor inicial, aquele choque inicial de uma perda, né? Então esse seria, digamos, uma primeira fase, né? O medo, o receio, a gente não saber o que fazer naquela situação, né? Numa segunda fase, a gente pode até falar da saudade já, né? Saudade da pessoa que partiu, né? Na qual a pessoa enlutada, geralmente, ela anseia para que essa pessoa que desapareceu retorne, esteja com ela. Nem que esteja na memória, nos pensamentos, na forma de pensar, né? Então, geralmente se nega o caráter da perda, né? De uma forma permanente. Tem muitas pessoas que até nessa segunda fase da saudade acabam até entrando num problema de raiva da vida, de desespero, no sentido de não aceitação. Né? Já uma fase terceira, entendendo de 3 fases assim, né, a gente já pode colocar a ideia da desorganização ou desespero. Né? Quando ele se torna um luto patológico. Né? O indivíduo enlutado, nesse caso, ele deixa de reagir ao ambiente. Né? E quando reage, ele reage de forma totalmente desorganizada. Aí o processo posterior seria buscar a reorganização dessa vida perdida, dessa vida bagunçada que o luto deixou. Mas isso é uma forma de entender como fases. Né? O bom, segundo alguns outros autores que eu estava pesquisando aqui para nós, né, é entender o luto como tarefa. Né? Porque fase é uma coisa meio que passiva, né? Como se tu passasse por aquilo ali automaticamente, né? Como se fosse, como tu disse, uma caixinha depois da outra, né? Aí sai, eu estou entrando numa fase, saindo de uma fase, passando para a próxima, né? Como se fosse algo que tu não reagisse, né? Na verdade, quando tu pensa em tarefa, aí o luto se torna uma coisa que você está buscando e fazendo o processo de conhecimento, de crescimento também. Né? Por exemplo, diz que a tarefa, a fase inicial ou tarefa inicial do luto é a aceitação da realidade da perda. Né? Então, quando a gente aceita que perdeu, quando alguém morre, mesmo que essa morte seja ou não esperada, né? Existe essa sensação de que algo aconteceu que nos separou. Né? Então, a primeira tarefa do luto, digamos assim, é essa aceitação da realidade que alguém já não existe mais, a pessoa morreu, né? Não voltará mais. Então, aceitar que isso faz parte, que é natural. Né? Então, parte da aceitação dessa realidade é passar para acreditar que esse reencontro fisicamente é impossível. Eu não vou voltar para casa, vou encontrar lá a pessoa que faleceu. Talvez eu encontre as minhas memórias, os objetos, mas a pessoa não vai estar lá mais. Né? Então, acreditar que esse reencontro não vai ser possível nesse momento. Né? Pelo menos não nesta vida, como se diz. Né? E aí o oposto dessa aceitação inicial é a descrença. Né? Que a pessoa, por exemplo, não aceitar que o outro partiu. Lutar por acreditar que isso é uma mentira, que é uma falsidade, que não é real. Né? Algumas pessoas chegam como é que se diz, né? A negação da perda, ela pode chegar ao ponto de distorção da realidade. Aí é bem patológico já, né? Aí nós entramos para a questão do delírio, por exemplo. Né? A pessoa começa a ver e imaginar a pessoa que não existe mais na sua realidade. Então é uma questão de delírio,
transtorno mental mesmo, né? Isso nessa primeira fase, né, Aldo? Nós estamos falando aqui da ideia de um luto patológico, né? Não do luto aceito normal como algo normal, né? Dentro dessa ideia do luto patológico, vou continuar aqui, tal. Beleza, Ricardo. A gente pode ter uma segunda tarefa, então, que os autores trazem para nós, que seria a ideia de, aí é o processar do luto. Quando eu me envolvo nesse processamento. E aí vem a parte boa, porque processar é buscar ressignificar. Né? Pegar o meu sofrimento emocional, comportamental, relacionar com a perda física e reconhecer que eu tenho que trabalhar esse sentimento. Eu tenho que trabalhar o sofrimento para que ele possa se manifestar de uma forma sadia em sintomas físicos, no meu comportamento. Né? E não de uma forma anômala, né? No sentido de algo deturpado, de algo ruim. Né? Mas que eu possa entender o sofrimento como parte do meu processo de vida. Né? E a ausência dessa ressignificação, esse processamento da dor, né, ela vai trazer o contrário, né? Vai trazer uma dor muito grande da pessoa negar a aceitar, negar a sentir. Né? E as pessoas, geralmente, quando estão nessa fase de não querer processar a dor, né, elas podem até encurtar as tarefas anteriores, por exemplo, do ressignificar, né, de não querer fazer ou não aceitar. E aí esse processo de negação acompanha durante a vida toda, né, por muito tempo. Né? Uma pessoa padece de uma dor constante por essa perda. Cada vez que vem a memória da perda, só sofre e cai em depressão. Né? Então a tendência de ir para o transtorno mental é muito, muito grande. Né? Vamos seguir para uma terceira possibilidade, né, segundo os autores. Né? Temos aí a terceira possibilidade de interpretação, que é a tarefa 3, né? É a ideia de que a gente ajustar esse luto, essa perda, né, ao nosso mundo. Ajustar seria aceitar, então, né? Colocar o nosso mundo com este vazio real. Existe um vazio. A pessoa se foi. Aceitar o vazio. Né? Ela não existe mais. Né? Então, quando eu encaixo este vazio no meu mundo e aceito ele como normal, como fase normal da vida. Né? Então, geralmente, este vazio, ele pode ser colocado como parte da vida, né, num ajustamento que pode ser uma forma de eu enfrentar a morte do ente querido. Né? Existe, por exemplo, os ajustes chamados de internos na nossa pessoa, né, e os ajustes externos. Né? Como é que eles chamam essa ideia de, no contexto geral, os ajustes internos têm a ver com o senso de si mesmo da pessoa, como ela sente, como ela vê esse vazio, né? E os ajustes externos, ou mesmo da pessoa, ele pode ter a ideia dos ajustes espirituais. Por exemplo, as crenças que a pessoa tem na vida e na morte, os valores, suposições que ela tem sobre o mundo, se o mundo se acaba, se o mundo não se acaba, se o mundo continua, as crenças pessoais da pessoa. Então, tudo isso aí pode ajudar nessa tarefa de interpretar o vazio físico daquela pessoa que partiu. Né? Então, tanto faz a ideia da espiritualidade, das crenças pessoais, né? E como encaixar esse vazio no meu mundo real, essa presença que não existe. A busca de um sentido nessa ideia de ajustamento, né? Ela é muito relevante para o luto. Né? A pessoa tende a se desafiar com crenças acerca de si mesmo, crenças das outras pessoas, crenças do mundo que a rodeia. A morte, nesse sentido, ela pode ser um propósito central da vida da pessoa. Já é uma aceitação, que ela entende a morte como parte do processo. Né? Então, por exemplo, os ajustes da pessoa têm a ver com os significados que ela dá para essa perda. Qual é o significado para ti dessa pessoa que partiu? Né? Não é incomum, por exemplo, que o enlutado sinta que perdeu até mesmo a direção da vida, muitas vezes. A pessoa enlutada, ela procura um significado para aquela perda. E nas mudanças paralelas que vão ocorrendo ao longo do processo de aceitação, ela procura criar um sentido para recuperar o controle da sua vida. Então, essa busca constante de preenchimento daquele vazio, mas, na verdade, o vazio nunca vai ser preenchido.
né? Porque o vazio é o lugar de uma pessoa que existiu. Então, a aceitação é como conviver com esse vazio no meu mundo atual, como conviver com ele, como aceitá-lo, né? E, por fim, para finalizar essa parte aqui, dá para chamar até de uma tarefa 4, né? Que aí os autores dizem que é a ideia de uma conexão duradoura com a pessoa. Quando eu entendo que o vazio faz parte, vazio desta pessoa que existiu, que ele faz parte da minha vida hoje, eu tenho que buscar uma conexão com essa pessoa que existiu, mas na minha vida hoje, tocando a vida para frente, né? Como é que se diz assim na ideia de extrair energia emocional da pessoa que existiu, da pessoa morta, né? E reinvestir num relacionamento. Aí, reinterpretando, por exemplo, a ideia de Freud, né? Que é a ideia da memória que ressignifica um sentimento oculto. Aí traz ele para a realidade e transforma esse sentimento em algo concreto na vida, né? Como, por exemplo, a arte, a beleza, a música, aquilo que a gente faz para dar sentido para a nossa vida. Então, esse conceito, né, é a ideia de que o luto ele pode ter uma tarefa psíquica pontual, né, que supera a separação física, pois que une a pessoa em memória, trazendo o sobrevivente, trazendo o vazio para a nossa vida, colocando um significado para isso. O que aquela pessoa significou para mim na vida? O que eu aprendi com aquela pessoa? O que ela deixou de herança para mim, psíquica, espiritual, mental, exemplos, né? Então eu vou ressignificando esse vazio e convivo com ele naturalmente na vida, né? Então essa quarta tarefa do luto é como que encontrar um lugar para a pessoa morta no hoje, né? Eu coloco um lugar para ela na minha vida, eu aceito que ela morreu e trago ela para o meu cotidiano, né? Então eu permito que o enlutado fique conectado com essa memória, né? Ele não perde a memória. Então, meu pai, minha mãe, que não existiram fisicamente, né, e deixaram para mim essa herança mental, essa herança do seu lugar no mundo que viveu comigo, né? É como que achar um local apropriado dentro do meu emocional, um local que permitirá que este morto siga vivendo na minha vida, siga vivendo no meu coração, siga vivendo na minha memória. Traduzindo, isso que eu estou trazendo dos autores, né? É basicamente essa ideia de acreditar que o amor, como o Aldo trouxe no começo, né? O amor vence a morte. Então, o amor permanece vivo no coração de quem ama essa pessoa que partiu. E por este amor, essa pessoa que partiu continua vivendo dentro de você, dentro da tua espiritualidade, dentro da tua memória, dentro do teu coração, né? Essa é a ressignificação da quarta tarefa. Eu consigo conviver com aquela realidade da pessoa que partiu. Isso, óbvio, o que conseguiu? É por aí? Muito obrigado, muito obrigado, Josimar. Essas tarefas são importantíssimas mesmo. E me fez lembrar que o luto ele tem um mito, né? Está espalhado no senso comum de que o luto ele é sobre desapegar, né? O luto é sobre você virar a página, é sobre você quebrar o vínculo total, a pessoa se foi, então, né? Vira a página, né? Na verdade, o luto não é sobre desapegar, justamente o contrário. Claro, né? É uma forma muito diferente de vínculo que eu começo a construir, uma forma muito difícil, complicada, né? Doída, muito, muito doída. Mas ainda assim é um vínculo. Ainda assim existe um amor ali. Ainda assim existe um afeto ali que precisa ser cuidado, né? Essa dor que é igual ao afeto, que é igual ao amor, né? Precisa ser cuidado. E aí, como que eu faço isso, né? E aí o Gilmar trouxe, né? E eu gosto sempre de dizer que a gente, uma das formas de cuidar desse amor, né, dessa dor que a gente tem, é procurando formas de honrar a vida daquele, daquela, daquilo que se foi. Como a gente vai honrar esse amor que nós temos hoje? Quais são as formas, quais são as atividades que a gente pode fazer para honrar a vida daquele que se foi? E isso é um processo bastante particular, bastante de cada um, assim, subjetivo. Esses dias eu estava vendo
o documentário na Netflix da tragédia da Boate Kiss. E aí, tá passando um avião aqui, acho que vocês estão escutando. Tava vendo esse documentário, e aí apareceu um dos pais, né, de um dos jovens que acabou falecendo, e aí ele estava falando, né, e aí mostrou o local onde ele vai para conseguir processar esse luto. Ele não falou dessa forma, né, mas eu olhei ali, né, e ali tinha um quartinho, nesse quarto tinha uma plaquinha chamada Cantinho da Saudade. E aí, ali eu vi que aquele pai, né, ele tinha um local, né, um espaço, né, onde provavelmente ele coloca os objetos pessoais daquela filha, daquele filho que infelizmente se foi, né, e provavelmente ele visita esse quarto, ele está presente nesse quarto, né, e ele faz essa atividade de sentir esse pesar do luto, né, ou seja, foi uma forma que eu acredito que ele encontrou de honrar a vida daquele ou daquela que se foi. Eu, desde que eu perdi meu pai, eu tenho procurado reunir vários documentos dele, tenho procurado reunir várias fotos, histórias, documentos, né, e tenho colocado num acervo digital que nós temos, né? E aí é uma forma que eu encontrei de honrar a vida dele, de manter viva a memória dele. Eu gosto sempre de pensar que existe uma frase, né, que está no livro de um dos grandes autores também do luto, que é o Rodrigo Luz, né, que acredito que não seja dele a frase, mas está no livro dele, né, que diz que a pessoa ela somente morre, né, quando nós esquecemos daquela pessoa. Então, ao passo que a gente mantém a memória viva daquela pessoa, né, a gente também mantém esse amor vivo, né? A gente honra a vida dessa pessoa, né, que é uma forma também de nós cuidarmos desse amor, cuidarmos dessa dor. Ótimo. Ah, Muito bom com vocês. Aí tem algumas perguntas. Eu vou me falar sobre elas, e depois a gente quer responder a pergunta agora? Isso, é melhor que senão eu vou Tá, e talvez surja mais. tá bom, pode colocar a pergunta então. Então tá, são 3 perguntas e 2 comentários. Então primeiro eu vou para os comentários, é mais rápido, tá? O Mário falou sobre no DSM-5-TR, e não sabe, é o manual que nós usamos, né, de transtornos e tal, é o mais atualizado que nós temos, já prevê o luto prolongado como um transtorno. E lá embaixo a Fernanda botou é perda significativa. Querem falar alguma coisa sobre isso antes de eu entrar na pergunta? Não sei se o Aldo quiser complementar, mas a ideia que nós temos é essa questão de fatos, por exemplo, né? O luto se torna prolongado, quanto mais prolongado, mais tendência tem de ser patológico, se tornar uma doença, né? Porque, embora a gente não tenha uma definição de quanto tempo deve durar um luto, não existe isso aí na literatura. Ah, vai durar 30, vai durar um ano. Cada pessoa tem o seu luto pessoal, né? Mas até a ideia de pensar como patológico, como uma doença, como um transtorno, é quando ele se torna prolongado demais e esse prolongamento acaba deturpando, atrapalhando a vida do cotidiano da pessoa. A pessoa não consegue mais viver de uma forma natural, coerente consigo mesmo, coerente com a realidade, interagindo. Esse luto acaba desconectando ela da realidade. Aí se torna patológico. É o que o DSM vai falar. É isso, Aldo? Sim, eu gosto sempre de pensar o luto como uma gangorra. Então, o processo do luto ele precisa ocorrer como se fosse uma gangorra, né? Horas eu preciso estar conectado com essa dor, eu preciso estar conectado com esse sofrimento também, que por sua vez é o amor, também é o afeto, né? Mas horas também eu preciso virar essa gangorra
e também olhar para minha vida. Eu preciso olhar aquilo que eu preciso ajustar, aquilo que eu preciso mudar dentro da minha vida diante dessa perda, né? Realizar atividades que são necessárias para minha vida, né? Então, e eu preciso fazer esse movimento, né, do luto, dessa gangorra, o tempo todo na minha vida, né? Horas eu preciso olhar para essa dor, eu preciso me conectar com esse sofrimento, e horas eu preciso também olhar para minha vida. O problema é quando eu só fico num lado dessa gangorra, né? Num extremo do luto, né? Ou eu me apego tão somente a esses sentimentos, né, que são importantes sim, mas eu preciso estar com eles, né, durante o processo da minha vida, né? E isso acaba me impedindo de viver uma vida saudável, uma vida ativa socialmente dentro do meu trabalho, né? Ou também existe o outro lado da gangorra, onde eu tão somente foco na vida, né? E deixo de lado os sentimentos que são naturais, que precisam estar ali, que precisam acontecer. E aí, no momento que eu crio essa autossuficiência, né, dizendo para mim mesmo que eu não posso ter esses sentimentos que, né, eles são muito pesados, ou eu sinto vergonha ou culpa de tê-los, ou eu sou forte demais para ter esses sentimentos, né? No momento que eu faço isso, eu também fico somente num extremo da gangorra, né? Então, o luto é isso. Eu preciso, né, fazer esse movimento da gangorra, né? E não posso ficar só num espaço. Achei muito interessante o que tu falou, do teu exemplo da gangorra, né? Muito legal, porque tem a ideia do movimento, né? De uma constante movimentação no psicológico da pessoa, né? Que é a ideia de não paralisar a vida, né? Então, quando a gente traz a ideia da honra que tu falaste antes, da honra, do amor da pessoa que partiu, é a mesma ideia da tarefa 4, de ressignificar, e tu trazer essa memória para o presente e conviver com ela, né? De modo que quando tu pensa nessa memória, essa memória te fortalece, ela não te paralisa. Ela te dá ânimo para continuar o movimento da vida. Então, o patológico é quando realmente tu paralisa e não movimenta mais nessa vida. Tu fica num ponto específico daquela dor, né? E fica aumentando esta dor, né? É a ansiedade, é a depressão, né? Ou até mesmo o pânico, quando tu pensa naquela memória, aquela memória te paralisa, não te deixa mais andar na vida, né? Acho que respondemos. Não, nem tudo, mas ficou um pouquinho para trás, talvez. Isso aí. Agora tem mais as 3 perguntas, né? Isso aí é nos comentários, assim, mas agora vem as perguntas. Então a Sandra, ela fez uma pergunta assim, ó. O diagnóstico de um transtorno ou de uma doença também pode ser um luto? Vou começar de novo, depois boto o complemento, né? No meu ponto de vista, não, né? O diagnóstico de uma doença ele não se torna um luto. Porque a ideia do luto é algo que se perdeu, ou que não existe mais, né? Então, o diagnóstico de uma doença não é algo que tu perdeu, não é algo que tu, é algo que tu tem que viver, tem que ressignificar aquele momento, né? Como é que eu vou viver a minha vida com esta doença? Como vou reequilibrar? Como que eu vou tentar superar essa doença? Acreditar, por exemplo, que é possível. Isso me ajuda talvez até a trazer mais proximidade com a cura, né? Então, não há um luto aí, há uma necessidade de ressignificar o momento, né? De não deixar que o diagnóstico, a ideia de paralisar, né? O diagnóstico me paralisa na vida, mas que eu continue vivendo e transformando este momento o máximo possível com significado e com sentido, né? Então, eu não entendo como um luto um diagnóstico. O que pode acontecer é que o luto ele pode estar acompanhado de um diagnóstico. Então, uma pessoa que tem um transtorno depressivo, ou transtorno de ansiedade, ou outros transtornos, né, pode estar também vivendo um luto. Mas uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, um transtorno depressivo é um transtorno depressivo, né, que pode estar acompanhado de um luto, né, mas o luto por si só, ele não é uma doença. Ele foi colocado
dentro lá do DSM, né, o transtorno do luto prolongado, né, porém nessa condição, né, de luto prolongado. Mas a palavrinha luto em si, ela não é uma doença, né? É importante que a gente, né, frise bem isso, né, de que o luto ele não é uma doença, porque no momento que a gente pensa que é uma doença, a gente vai tentar encontrar uma cura, né? E aí a gente vai tentar superar, né? A gente vai tentar não ter, né? E aí essas palavras, né? Superar, curar, né? Elas não se encaixam dentro do luto, né? A gente não utiliza essas palavras dentro do contexto da perda de alguém, né? A gente não supera, a gente não cura, a gente aprende a lidar com isso, a gente cuida disso, a gente ama isso. Eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta dela, tá? Mas e aquelas situações, por exemplo, tem dois lados, tá? Eu tenho um transtorno, por exemplo, que afeta extremamente ali a minha vida, e eu começo a sentir que eu estou perdendo a pessoa eu sou, a minha identidade. Muitos se sentem e não são mais eles mesmos. E muitas vezes pode ser, é o trazendo reflexão, mas pode ser que muitas vezes ele esteja experienciando também o luto dessa identidade. Uma outra coisa também, é o outro lado, assim, é quando é o outra pessoa. Então, por exemplo, é muito comum os pais terem ali receber o diagnóstico de um filho e não aceitarem aquilo ali. E muitas vezes porque tem uma expectativa de algumas coisas em relação aos filhos ali e não aceita aquele filho que tem a doença ou transtorno mental e muitas vezes rejeita aquela situação e aquela criança também. Isso não geraria também um luto? Olha, eu entendo dessa proposição que tu traz aí, Daniel, de contribuição, a questão do risco da antecipação. Então, quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico terminal, um câncer terminal, de uma doença que vai levar à morte daquela pessoa, né? De outra, de um terceiro, a gente está falando aqui, no caso do pai e da mãe que tu lembrou aí, né? Acontece muitas vezes do luto antecipatório. A pessoa entrar no processo de doença, dos entes queridos já, e antecipar aquela perda e sofrer com antecedência. Isso pode tornar-se de fato uma doença, né? Para as pessoas que estão sofrendo antecipadamente. Né? E muitas vezes a gente vê uma pessoa, entre aspas, vou usar a palavra feia aqui, definhar, né? A pessoa ir se acabando e contente às vezes. Uma pessoa está bem com a sua morte, ela aceita a sua morte, né? E está morrendo, está ali tranquila, indo para o fim da vida, e os parentes estão sofrendo mais do que ela. O pai, a mãe, os conhecidos estão sofrendo muito mais do dobro, porque eles sentem uma dor antecipada da perda. Né? Então, isso é patológico no meu sentido. Essa antecipação é uma doença que tem que ser trabalhada. A ideia da aceitação. Outra coisa que tu trouxe, pelo que eu entendi, é a ideia da vida que vai modificando em fases, que eu queria trabalhar isso aqui um pouquinho, tocar nesse assunto daqui a pouquinho mais, se der certo, né? A ideia de que nós vamos mudando a nossa identidade. Eu trouxe a palavra identidade da Daniel, né? É bem interessante, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma fase de uma vida que a gente, vamos supor, a gente pegou uma doença, um acidente e passou a ser tetraplégico, ou passou a viver numa cadeira de rodas, né? Por um acidente. Então, parece que a vida não é outra, né? É outra identidade daquela pessoa, né? Então, de certa forma, tu pode viver um luto com aquela situação que tu deixou para trás. Né? Antes eu caminhava, fazia festa, ia nos bares, vivia assim para baixo dos meus afazeres do dia a dia. Hoje eu estou, digamos, entre aspas, a pessoa que pensa assim, né? Estou entrevada numa cadeira de rodas. Então, eu estou com uma outra identidade, é outra pessoa. Né? Então, ela vive um luto de algo que ela não pode mais viver. Ela deixou para trás, né? Que ela tem que aceitar que nunca mais vai viver daquela forma. Né? Vai ter outras formas de vida, outras formas de viver, outras formas de conexão com o mundo, com as pessoas, mas daquela forma que ela vivia, ela não viverá mais. Né? Então tem que ter esse luto também nesse sentido.
Só rapidamente, falando sobre a questão do pai, né, dos pais que não aceitam, né, um transtorno do filho, eu percebo isso bem assim na forma da negação ali, das fases ali, né, da Elizabeth Kubler-Ross, né, que traz as fases, né, então bem na parte da negação mesmo, né, de realmente não querer aceitar realmente uma condição de transtorno, assim. E aí meu filho, ele é meu filho mais velho, né, ele tem um transtorno do espectro autista, né, e eu vivo, né, esse luto justamente por essa ausência dessa expectativa que você tinha, né, que eu tinha em relação a uma, entre aspas, vida normal, né? Justamente porque se quebrou completamente, se quebrou as memórias, as expectativas que se tinham em relação a um futuro, né? Então, a nossa rotina é completamente diferente, né? O nosso lidar com ele é completamente diferente, né? A nossa, enfim, tudo na nossa vida é completamente diferente e diferente daquilo que a gente imaginava. Então, essa quebra, né, ela com certeza ela gera um luto, né, que precisa ser processado, que também precisa ser cuidado, que também precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção. Ótimo. Tem mais uma pergunta dupla da Sandra. Luto é só morte ou pode ser também perda também? Aonde aonde há amor, há luto. Aonde há amor, poderá também ter um luto, né? Então, aonde eu coloco o meu coração, aonde eu coloco o meu afeto, aonde eu coloco o meu carinho, onde eu coloco o meu cuidado, ali também poderá haver um luto, né? Então, eu posso colocar o meu afeto em pessoas, né? Posso colocar afeto em pessoas, mas também coloco o meu afeto em coisas, em lugares, em animais, né? Em contextos, em Tá tendo situações, eco. né? Então, aonde eu coloco o meu coração, ali também poderá haver um luto, né? E muito provavelmente haverá um luto. Então, respondendo a pergunta de forma mais direta, não é somente em relação a pessoas, tá? Também em relação a animais, em relação a trabalho, né? Em relação à tua juventude. Então, existem inúmeras situações. Então, eu queria aproveitar então essa pergunta da Sandra, né, para dar entrada nesse segundo tema que eu quero trazer aqui, que é a ideia de que então o luto não é só morte. A gente tem que tirar essa ideia, ressignificar essa ideia, esse conceito de que luto é morte, né? Luto é uma transição necessária, luto é um momento necessário para a gente despedir-se de algo ou ressignificar um momento da vida, né? E aí quero trazer para vocês que existem outras formas de luta, por exemplo, que não é só morte, né? Então, por exemplo, aí o Aldo pode me complementar depois, né? A gente pode pensar no Aldo na questão, desculpa, pensar no Aldo. A gente pode pensar no luto, né? Enquanto uma mudança de fase da vida. Aí nós temos, por exemplo, a ideia da infância e juventude, né? Então, o nosso corpo muda quando a gente entra na adolescência. Então, muitas coisas que a gente vivia na infância, a gente acaba deixando de viver, né, ao entrar na adolescência. Como se aquela pessoa que existiu até os 10 anos, digamos assim, dá para ter uma base, né? Não é mais a mesma pessoa com 15 anos. Não é mais a mesma pessoa com 16, 18 anos. Então, a identidade vai mudando. Né? Essa ideia de que o momento passado fica no passado. Né? E a gente traz essas memórias da infância para ressignificar e fortalecer a nossa adolescência, a nossa juventude. Então, tudo que acontece com o nosso corpo acontece com a vida. A gente começa a fazer escolhas diferentes, escolhas maduras, pensar no futuro, pensar num casamento, pensar num trabalho, pensar em ter uma renda própria, de poder sobreviver, de poder ajudar o pai e a mãe às vezes, ou poder construir a sua vida. Pensamentos que não faziam parte daquela pessoa até os 10 anos de idade. Então, é totalmente outra pessoa nesse sentido, né? É uma identificação nova. Então, nós temos que ter esse luto de deixar para trás a infância
é vivermos essa fase da adolescência e da juventude, né? Encararmos as necessidades de transformações, as decisões a serem tomadas, a necessidade de maturidade emocional, né? Então, essas coisas são lutos que a gente vai vivendo. E aí, por exemplo, trouxe para vocês também a ideia, também a distinção entre adolescência e, vamos pegar no fase final da vida, né? Adolescência e o entardecer da vida. Tem um termo que a gente usa na psicogerontologia, que é a envelhecência, que é justamente para contrapor com a ideia de adolescência, né? Então, como a gente vê, na adolescência, o corpo do jovem, o corpo do menino e da menina vai mudando, tem barba, a menina cria seios, tem os pelos no corpo, tem as pintas no rosto, né? O corpo vai ficando mais musculoso, e assim vai as mudanças físicas do corpo, né? Também na envelhecência, né? O corpo vai mudando, vai criando rugas, cabelo fica branco, né? A força física muda, né? Então, a gente vai dizer do quê? Que a gente tem que aceitar essa nova identidade e fazer um luto com aquela identidade que não é mais possível. Né? Então, assim como o adolescente tem que deixar de ser adolescente para ser adulto, o idoso também tem que entender que aquela fase da vida é necessário ser vivida. Então, não é porque eu estou com cabelos brancos, por exemplo, não é porque eu estou perco os dentes, não é porque eu começo a ter fraqueza corporal que eu deixei de ter dignidade como pessoa. Continuo sendo uma pessoa com toda a minha dignidade, mas eu tenho uma outra identidade, uma outra fase da vida. E eu tenho que fazer o luto necessário naquela fase anterior. Entender que agora é uma transição, que eu preciso vivê-la da melhor forma possível. Outra forma de luto, por exemplo, além da idade, nós podemos pensar também, conectando com o idoso, né? Aposentadoria, por exemplo, Aldo. Pessoa que trabalhou a vida toda, se matou trabalhando, trabalhou 40 anos, digamos assim, de vida, se aposentou, mas não se preparou para a fase da aposentadoria. E aquela aposentadoria parece que se torna uma estagnação da vida. A pessoa entra para se aposentar e parece que a vida se acabou, a vida terminou, e vai ficar jogada dentro de uma casa, dentro de um asilo, ou vai ficar sem vida social, né? E isso vai tornar a pessoa mais próxima de uma doença, de uma patologia, né? Porque vem a depressão, porque vem a ansiedade, porque vem aí o medo de voltar à vida social, né? Então, a questão, por exemplo, da aposentadoria também tem um luto necessário aí de ressignificar a nova fase. Então, não é porque eu não estou trabalhando em uma empresa, que eu não tenho a CLT, que eu tenho carteira de trabalho, que quando eu me aposentar, a minha vida acabou. Né? Eu tenho que viver a nova identidade. Eu posso continuar tendo uma vida ativa, uma vida saudável, uma vida movimentada, sem estar trabalhando. Ou, como muitos ainda fazem depois de se aposentar, continuar trabalhando de outras formas, né, para ressignificar o meu momento de aposentadoria. Então, a ideia é justamente essa ideia, essa questão de ressignificar o momento, transformar o momento. Eu não sou mais um trabalhador ativo, agora sou um aposentado, mas um aposentado ativo. Né? Então, eu tenho aquele aposentado hoje em dia que está brincando, que está trabalhando, que está indo em festa, que está indo no lazer, que está praticando esportes, que está na internet, inclusive, e tem aquele aposentado que continua trabalhando por conta própria. Né? Manter uma vida ativa, mas dentro de uma nova identidade. Eu faço um luto aquela fase anterior. Né? Então, por exemplo, a retirada do idoso, por exemplo, do mercado de trabalho, ela, somada com essa questão da transformação corporal, ela pode ter um problema psicológico para a pessoa. Ela pode ter uma questão de sentir-se uma perda da vida, uma ressignificação que não aparece presente na nossa vida hoje. Né? E a pessoa se torna deprimida. Né? Se torna deprimida. Aí o nosso tempo já está estourando aqui, então eu vou pedir para a gente ir para as considerações finais. Então,
tá bem, muito obrigado, então, por esse espaço, por termos conversado sobre esse assunto tão, ao mesmo tempo dolorido, difícil, complicado, mas ao mesmo tempo tão afetuoso, gentil e com amor, né? Como a gente tem falado desde o início da nossa conversa. Então, muito obrigado então, por esse espaço, né, para a gente poder conversar sobre isso. Né? E fico feliz de poder conversar com vocês e poder falar mais sobre essa temática tão importante. Muito obrigado, então. Então, quando é que um luto termina? O luto termina quando nós formos capazes de reinvestir nossas emoções no viver atual. Né? Quando nós conseguirmos ressignificar nossos sentimentos, né, de uma forma que a vida não pare, que a vida continue tendo sentido para mim. Né? Essa é a ideia de que a tristeza faz parte da vida. A tristeza não pode ser uma constante. Então a perda existe. Né? Dar valor para o momento presente, sem esquecer o aprendizado do momento anterior que passou. Então, que a gente possa aprender sempre com essas mudanças de vida, com as perdas que acontecem, com as transições de nossa vida, o momento que a gente passou que não pode viver mais, tudo isso é aprendizado, tudo isso é luto necessário. Que a gente possa viver com esse luto constante, aceitando aquilo que não podemos mais trazer para o presente, né? Ou conviver. Né? Então, o luto é um aprendizado. O luto é um sentimento necessário, né? Então, quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam a atividade, que vão acompanhar ainda, né? E que nós possamos ressignificar sempre nossas perdas. Grande abraço. Então, Camon, muito obrigado pela participação de vocês. Foi realmente muito importante. Eu sou muito grato por vocês estarem na nossa equipe, por trazerem esses assuntos tão importantes. E o quanto é importante nós falarmos sobre esse assunto, porque muitas pessoas elas estão passando por algum luto, ou mais de um às vezes, e a dor é muito grande. E às vezes é difícil passar por isso, principalmente sozinho. E nós podemos ter esse espaço para conversar e dialogar sobre isso, é muito importante. Então eu agradeço muito por vocês estarem aí, por todos eles que estiveram com a gente também essa noite para ouvir, e também por todos eles que ainda irão ouvir, né, assistir essa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu peço que, por favor, compartilhem em outros lugares, grupos, em pessoas que vocês sabem e precisam ouvir sobre isso, né? Nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível para ajudar-nos. E precisar de ajuda em terapia, né? O Josemar e o Aldo aí são ótimos psicólogos e estão dispostos a atender e ajudar vocês. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.